Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Pai. O Senhor está neste lugar. Este lugar é cada um de nós. Nós subimos aqui para o adorar nessa casa de oração. Cada oração, cada louvor e a tua palavra é para o Senhor. E por isso, ó Pai, que teu Espírito Santo possa encher este lugar, possa revelar Jesus aos nossos corações, para dar o teu servo, que seja só um vaso em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Pode assentar com a Bíblia aberta, em nome de Jesus. Meus amados, antes de lermos esses versículos, é importante trazer um esclarecimento para a igreja. É aquilo que nós temos falado, nós temos repetido. Quando chega o final do ano, início do ano, nós reduzimos as atividades do ministério. E às vezes até surge uma pergunta: mas pastor, o senhor não tem medo de perder as ovelhas desse ministério? Não. Eu tenho uma preocupação com cada ovelha, dela se perder e ir para o inferno. E nós colocamos, irmãos, nos grupos, avisamos nos finais das atividades que temos, que nós estamos à disposição, tem um grupo de voluntários à disposição para fazer visitas e até cultos. E nós temos feito isso, porque é necessário que estejamos na unidade, e é necessário que estejamos firmes na palavra do Senhor. E tudo que a gente faz é na direção do Senhor. Inclusive nós chegamos neste novo ano de 2026, louvado seja o Senhor, até que Ele tem nos ajudado. E eu creio, irmãos, que esse ano de 2026 será o nosso melhor ano. Nós vamos viver coisas extraordinárias, maravilhosas. O Senhor manifestou dessa maneira na passagem de ano. Tem vindo manifestações do Espírito Santo nos dando essa direção. E o nosso lema é Mateus 6,10: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nós estamos neste lugar para praticarmos, para fazermos a vontade do Senhor. Nós estamos neste lugar para praticarmos o Evangelho do Senhor. Amém? Amém. Deixe o Espírito Santo do Senhor continuar ministrando no seu coração. Josué capítulo 3, versículos de 1 a 3 diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sentir, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar, e a seguireis. O tema dessa palavra para nós é: saia do seu lugar. Eu quero te pedir também que você entre na palavra do Senhor, que você volte a sua vida para o Senhor, e a cada instante que você tiver essa oportunidade, como neste culto, se entrega 100% ao Senhor. Não permita que nada venha distrair a sua vida. E é muito interessante que quando a gente entra na palavra, observa a palavra do Senhor, nós observamos aqui que o povo de Israel estava preparando para atravessar o Rio Jordão, conquistarem aquilo que o Senhor já havia determinado para esse povo. Eu quero que você grave no seu coração agora, hoje, a igreja, você e eu, nós vamos conquistar aquilo que vem de Deus.
E é por isso que nós precisamos estar, como foi colocado na abertura deste culto, preparado para recebermos aquilo que o Senhor tem para entregar para as nossas vidas. Não é nada mais, não é nada menos, mas é exatamente aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Porque o que nós queremos viver é: seja feita a vontade do Senhor. O que nós queremos viver é o reino de Deus. E a palavra nos deixa claro que o reino de Deus está no nosso meio. E como nós estamos dentro da palavra, nós observamos o seguinte: a palavra fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada. A palavra já deixou registrado que Josué, o improvável Josué, ele levantou de madrugada. Era um novo dia. Ele estava com a mente nova, descansada, e ele se esforçou. E como é uma palavra para a igreja, uma palavra para as nossas vidas nessa noite, hoje, o pastor, os líderes, nós precisamos pegar esse exemplo de Josué. Mas aqui não foi somente o exemplo de Josué, porque a palavra ela continua dizendo: ele e todos os filhos de Israel. O propósito da conquista não seria somente de Josué, mas de todo o povo. E hoje, Deus não quer usar apenas um homem, Deus não quer usar apenas uma mulher, Deus quer usar todos aqueles que se dispuserem. Você precisa se dispor, porque Deus não vai te obrigar. Você precisa se apresentar, porque você já conhece que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Porque a palavra fala: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E é por isso que hoje, você, eu, todos, nós precisamos despertar do sono. Porque às vezes nós estamos dormindo espiritualmente, nós estamos acomodados espiritualmente, nós estamos enchendo de desculpa para deixarmos de realizar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a realizar, a despertarmos do sono, a nos posicionarmos na presença do Senhor. Porque é fato, Josué despertou de madrugada, porque há um novo dia. E há um novo dia para a igreja do Senhor nessa última hora. E esse novo dia é algo extraordinário. É o dia do Senhor. É um dia onde Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua graça. E nós precisamos entrar nesse novo dia, ou nesse novo tempo, que é o tempo do Senhor. E para entrarmos nesse novo dia, nós precisamos ter uma mente nova. Uma mente de Cristo. E Cristo quer dizer ungido. Nós precisamos dessa mente nova. Uma mente firme no Senhor. Uma mente determinada no Senhor. Onde nada, ninguém vai nos envolver. Porque nós estamos com essa mente firme no Senhor. E sim, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Porque a palavra fala que o reino dos céus é conquistado por esforço. E nós precisamos nos esforçar. A gente vê até Jesus no seu ministério terreno como se ele se esforçou. Como ele caminhava, como ele subia um monte, quando ele passava a noite orando, como ele ia em encontro de pessoas. Ele se esforçou para cumprir o propósito do Pai. E nós precisamos. Eu relembro que Deus está, eu quero repetir, Deus está levantando pessoas improváveis.
E essas pessoas improváveis que serão levantadas, Deus vai usar com poder, com graça, com autoridade, porque a glória é dada somente a Ele. E a palavra continua dizendo: e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passasse. O registro da palavra sobre essa conquista da terra prometida é fantástico. Deus já havia falado com Josué através de Moisés, onde Moisés impôs as mãos sobre Josué, e Deus falou com ele: você vai ser o sucessor de Moisés, e a terra eu vou dar para o meu povo. O que Deus já tem te falado, irmãos? Quais as promessas de Deus para a sua vida? Você abre a palavra, quantas promessas tem dentro da palavra? Deus já falou com você. Glória a Deus. Josué era um improvável. Eu já falei na passagem de ano que Moisés foi um dos maiores personagens do Velho Testamento. Mas Moisés passou e Deus continuou. E agora era a vez de Josué, e Deus estava com Josué. E nessa atualidade a vez é sua, e Deus está com você. E depende mais de você do que de Deus, porque Ele tem falado isso, Ele tem manifestado com clareza no nosso meio, através da sua palavra. E agora que o registro é: e vieram até o Jordão. Qual que era a situação do Jordão neste momento que o povo iria atravessar? O Jordão estava cheio até as cabeceiras, porque era época de chuva, por causa da neve do Monte Hermon, por causa do resto das plantações, lama que enchia o rio Jordão. E a palavra fala: antes que passassem, o rio Jordão estava assim, mas o povo iria passar independente da condição do rio Jordão, porque Deus falou com o povo. A gente observa a experiência que Moisés teve diante do Mar Vermelho. Atrás do Mar Vermelho estava vindo o exército mais poderoso da época, o exército do Egito, com seu faraó. E o povo e Moisés começaram a clamar, mas Deus já havia falado que ia libertar o povo com mão forte e poderosa. E quando o povo clamava, imagina como que Deus estava lá em cima, olhando para o povo. Mas eu já falei: por que vocês estão clamando? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão apavorados? E o Senhor vira para Moisés, em Êxodo 14:15, e fala: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus liberou uma palavra, o Jordão se abriu, o exército foi destruído. Deus tem liberado palavras para as nossas vidas, e as palavras de Deus não vão voltar vazias, elas vão se cumprir. Você observa dentro da palavra também Geazi e Eliseu. Em 2 Reis 6, os inimigos sírios cercavam onde eles estavam, e Geazi, na hora que sai, vê o exército dos sírios, se apavora, fica com medo, fica inseguro. E Eliseu sai e vê o mesmo quadro, mas Eliseu, diferente de Geazi, ele ora, e Deus mostra o exército celestial de carros e anjos ao redor.
porque maior é o que estava com eles do que contra eles. Como você tem olhado as suas provações? Como você tem reagido? Como menino ou como homem de Deus? Como uma menina ou como uma mulher de Deus? Meus irmãos, hoje o nosso momento é de conquistas. Nós precisamos saquear o inferno, porque tem muitas vidas indo para o inferno. Tem muitos templos cheios de pessoas vazias. Tem muitas pessoas que estão entrando no templo e saindo da mesma maneira. Não tem uma transformação, não tem um arrependimento genuíno, não tem uma entrega para o Senhor. O momento é de conquista, de salvação de vidas. O momento é de conquista, de restauração de casamentos, restauração de famílias, de filhos. O momento é de vivermos sinais e maravilhas sobre essa terra, até que Jesus venha sobre as nuvens para nos buscar. A gente observa a experiência de Paulo, o apóstolo. Paulo chega e conta: olha, eu tive uma experiência. Qual a experiência, Paulo? Eu fui levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que não se pode contar. E o que ele viveu na presença do Senhor. A experiência de João na ilha de Pátimo, preso por causa da palavra do Senhor. O Senhor chama João: João, vem cá, sobe nessa porta aberta que está para você. E João vê Jesus glorificado. João tem experiências extraordinárias. Homens como nós somos, e nós precisamos, irmãos, nos entregar ao Senhor. Aproveitar essa oportunidade, porque o Senhor está falando que vai levantar pessoas improváveis. E eu vi para o Senhor e falei: eis-me aqui, Senhor. E Ele é fiel em se cumprir com a sua palavra no nosso meio. Mas verdadeiramente nós precisamos ter uma vida definida diante do Senhor. Verdadeiramente nós precisamos parar de sermos meninos, parar de todo momento ter uma dúvida, ter uma indecisão. Eu quero Jesus, eu não quero Jesus, eu vou estar no caminho, não vou estar no caminho. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos de verdade deixar o Egito aonde ele está, porque nós já vencemos o Egito pelo poder do sangue de Jesus. O Egito não pode voltar para a nossa vida. O mundo não pode voltar para a nossa vida. Este mundo não pode nos influenciar. Esse mundo não pode ser exemplo para a nossa vida. De verdade, deixar o deserto. Nós já vencemos o deserto. O deserto é a definição aonde está o nosso coração. E se nós estamos aqui nessa noite, o nosso coração está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aplauda o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos crer assim. Nós precisamos viver assim, sabendo que no mundo nós vamos ter aflições. Não vai parar, porque é a palavra. As aflições vão vir, mas nós vamos viver conforme o propósito do Senhor. Lembra de Jó? Você vai para Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, justo. Esse homem era reto, andava no caminho do Senhor. Esse homem era temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse homem desviava-se do mal. Quanto mal, ofertas de engano tinha vindo para a vida de Jó. E
E é muito interessante que o livro de Jó já começa falando quem Jó era em Deus. Hoje, irmãos, nós, as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam olhar para você e para mim e já entender quem somos nós. Nós somos filhos de Deus vivo, nós somos servos do Senhor, seja feita a sua vontade. Nós precisamos viver em testemunho de vida, não vida terrena, mas vida da eternidade com o Senhor. Não viver o natural, mas viver o sobrenatural de Deus. Versículo 2: E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. A palavra deixa registrado: ao fim de 3 dias. 3 fala da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus. Você, eu, nós precisamos entender verdadeiramente sobre esses 3 dias, entender e viver. Aí assim nós vamos ser verdadeiro cristão. 3 dias, um dia, crucificação. Nós não podemos, irmãos, banalizar. Nós não podemos tratar de qualquer maneira. Nós não podemos fazer uma leitura simples do Evangelho quando relata da crucificação de Jesus. Nós precisamos entender que aquela cruz era para você, aquela cruz era para mim, mas Jesus morreu no nosso lugar, e hoje nós temos vida, hoje nós somos resgatados, nós somos regenerados para estarmos na presença do Senhor. E quando olharmos para a cruz que está vazia, porque Ele não está lá, nós precisamos amá-lo. Nós precisamos, irmãos, amar o Senhor. Um amor verdadeiro, um amor que vem dele e nos leva a Ele. Não agir de qualquer maneira. Ele morreu no nosso lugar. Se Ele não tivesse morrido no nosso lugar, hoje nós não estaríamos aqui, nós estaríamos condenados. E é por isso que nós não fomos comprados com prata, nós não fomos comprados com ouro, mas nós fomos comprados através do poder do sangue de Jesus. Não é o sangue biológico, não, é o sangue que é o Espírito Santo, que tem nos trazido vida, qualquer vida não, vida com abundância. E o segundo dia fala da morte. Jesus, sim, Ele morreu. A gente lê Salmo 22, a gente vê o acordo do Pai com o Filho. A gente lê os evangelhos, a gente vê a história de Jesus, o que os evangelistas falam dele. E Ele morreu porque Ele veio como um homem. Mas Ele morreu, mas você vai lá no sepulcro, o sepulcro está vazio, porque o nosso último inimigo é a morte. Mas se nós estamos em Jesus, nós somos mais do que vitoriosos, porque a morte não vai nos parar. E o terceiro fala da ressurreição. Jesus, Ele ressuscitou. E quando nós falamos dele, Jesus Deus, Jesus Todo-Poderoso, o maravilhoso, o extraordinário, o incrível, o sensacional, o unigênito do Pai que se tornou primogênito, e hoje nós somos filhos, onisciente. Nós precisamos entender que Ele está vivo, e além de entender, nós precisamos viver, porque Ele está neste lugar. Amém? Amém? Ele está neste lugar. Mas sabe qual que é o lugar que Ele quer estar? É a sua vida. Por isso que Apocalipse 3 fala: eis que estou à porta e bato. Ele não vai forçar, Ele não vai impor nada para a sua vida. Agora, se você abrir,
Você vai viver um banquete espiritual com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está vivo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, porque aquele que está em nós e vai continuar até a consumação dos séculos, louvado e bendito seja o nome dEle. E continuando dentro da palavra, você pega o versículo 3, e ordenar ao povo, dizendo: quando vistes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Entenda junto comigo algo extraordinário sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, que não é um homem, que não é uma mulher, não é uma pessoa que Deus quer usar. Entenda, quem deu essa ordem foi Deus através de Josué. Então Josué estava ciente daquilo que precisava ser feito. Josué estava ciente. E Josué aqui mostra o governo, mostra o pastor. Mas é interessante que nós lemos aqui que quem avisou o povo foram os oficiais. Final do versículo 2: os oficiais passaram pelo meio do arraial. Esses oficiais representam, mostram a figura dos líderes no meio do povo. Certamente Josué, que é o governo, falou com os oficiais, e os oficiais transmitiu para o povo. Então os líderes também estão cientes daquilo que precisa ser feito. Amém? Amém. Continua comigo nessa reflexão. Mas os sacerdotes levitas que estavam levando a arca da aliança também estavam cientes daquilo que precisava ser feito. Agora o povo também toma ciência. O povo mostra o rebanho do Senhor. Também estava ciente daquilo que precisava ser feito. O pastor, o governo, os líderes, os sacerdotes e todo o povo tem a mesma informação. Qual é a informação? Nós lemos aqui no versículo 3: e ordenaram ao povo. E ordenou o Senhor. O que Deus ordenou? Quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. É uma ordem de Deus para partirmos do lugar que nós estamos. Nós não podemos permanecer no mesmo lugar, conforme nós já colocamos aqui, porque a arca da aliança fala da presença de Deus. Nós precisamos olhar para a arca da aliança, nós precisamos seguir a arca da aliança, porque quando nós falamos do nosso Senhor, como nós mencionamos aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos segui-lo. A arca da aliança fala da presença do Senhor. Irmãos, nós já vivemos 3 dias: crucificação, morte e ressurreição. Nós já temos recebido a palavra de Deus. Quando vires a arca da aliança do vosso Deus, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Então o momento agora é de atravessar o Rio Jordão e deixar definitivamente as coisas velhas para trás, o Egito para trás, o deserto para trás. Nós já temos a vitória da conquista da terra antes de entrarmos na terra, mas para alcançarmos hoje, nós precisamos deixar o nosso lugar.
Qualquer lugar que tem te atrapalhado de se guiar, acomodar. Qualquer lugar que tem te atrapalhado, você deixar ir as desculpas, os argumentos humanos. Nós precisamos deixar esse lugar. A arca da aliança está andando, ela não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Se ela está andando, se a obra não vai parar, nós precisamos movimentar, andarmos atrás da arca, na velocidade que ela está andando, olhando para ela. Se ela muda de direção, nós mudamos. Se ela para, nós paramos. Ouvir a voz do Senhor, porque eu quero repetir, Ele está vivo. Ele não está no passado, Ele não está na cruz, Ele não está na sepultura, Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está neste lugar. E a própria palavra fala que você e eu, nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos sair do lugar. Seu foco é a arca da aliança, seu foco é o Senhor, seu foco é ouvir a voz do Senhor. E qual foi a ordem para Josué? Qual foi a ordem para os oficiais? Qual foi a ordem para os sacerdotes? Qual foi a ordem para o todo o povo? Partirei vós também do vosso lugar e seguirei a arca da aliança. É uma palavra para você, mas é uma palavra para mim também. É uma palavra para a igreja do Senhor nessa última hora. Nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos conquistar aquilo que o Senhor já falou que tem para nós conquistarmos. Aquilo que vem só dele, só dele, só dele. Nada, ninguém, nenhuma situação, nenhuma enfermidade, nenhuma condição financeira, nenhum levante de qualquer pessoa, seja uma pessoa amada, seja um familiar, seja um colega de trabalho, seja uma circunstância dessa vida, não vai nos impedir de sairmos do nosso lugar. Não vai nos impedir de sairmos deste lugar. Feche seus olhos se você quiser, mas não deixe de abrir o seu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração aquilo que o Senhor quer ministrar neste momento. Louvado seja o Senhor.